Então, boa noite a todos, meus queridos irmãos. Hoje vamos mais um estudo do nosso livro No Mundo Maior. É o capítulo 7, Oito. 8, capítulo 8. Lindo esse capítulo, que é No Santuário da Alma, capítulo 8, que vai ser facilitado pelo nosso querido irmão Eugênio Correia. E para que possamos, então, iniciar o nosso estudo, preparando o nosso ambiente virtual, a nossa irmã Odete vai fazer o preparo de ambiente e, na sequência, eu faço a prece. Pode começar, querida. Boa noite a todos. Eu vou ler aqui do livro Fonte Viva, Ante a Luz da Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores dos circos das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiro do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante na realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Obrigada. Nós que agradecemos, Odete. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade do estudo, por estarmos aqui, pela possibilidade de nos reunirmos virtualmente e que as reflexões trazidas pelo nosso irmão possam semear bons propósitos em nossos corações, alicerçar decisões de transformações morais e que possamos, através do estímulo do estudo e das palavras de nosso irmão, nos mantermos no andar elevado de nossa mente, em contato com os bons espíritos, com a espiritualidade superior, para que assim possamos encontrar os recursos necessários para nos tornarmos os obreiros do Senhor, realizando as missões, as tarefas de cada um de nós. Rogamos ao Pai amado, a Jesus, esse mestre querido, que o mentor espiritual de nosso irmão Eugênio possa envolvê-lo, ampará-lo, e que ele possa trazer o estudo de forma que esclareça, console a cada um de nós e nos dê a esperança e o estímulo para realizar na nossa reforma íntima. Com a permissão da espiritualidade amiga, iniciamos o estudo, dando graças a Deus e que assim seja. Então, nosso irmão Eugênio Correia, ele é
trabalhador da Associação Espírita Fraternal aqui de Nova Friburgo e vai ser o facilitador do nosso estudo. Eugênio, bem-vindo. A palavra está com você, meu irmão. Boa noite, meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida. O nosso capítulo 8, no Santuário da Alma, nos traz bastantes reflexões, como, aliás, os capítulos anteriores também. Particularmente no que eu diria, na difícil simplicidade do viver dentro do Evangelho do Cristo. No início do capítulo, por exemplo, André Luiz nos relata que, em noite fechada, ele e Calderaro penetraram em nobre casa onde Calderaro prometera apresentar novos esclarecimentos referentes aos desequilíbrios da alma. Basicamente, esse capítulo fala como três personagens principais do André Luiz, né, nosso narrador, em Calderaro, o mentor, presente principal, e no assistido Marcelo, né, que nos traz excelentes exemplos dos equívocos na caminhada, das consequências desses equívocos, pela lei de causa e efeito, das responsabilidades da reparação e de todas as dificuldades de fazê-la, consideradas nossas limitações e, principalmente, da paciência necessária para esse processo, que é um processo, né? Com o tempo definido pela vontade, pelo empenho, pelo merecimento de cada um de nós. Segundo o instrutor Calderaro, era um caso de questão quase vencida, mas ainda carecendo de total superação. Detalhe importante, porque na maioria das vezes, muitos de nós, provavelmente não todos, temos algumas tendências a serem reparadas, a serem superadas, e nos surpreendemos, porque de vez em quando nos deparamos com a verdade no nosso dia a dia de que ainda são questões quase vencidas, quando a considerávamos superadas. Marcelo Calderaro esclarece que muito tempo o vem assistindo com fluidos reconfortantes, quer dizer, dando-lhe força, dando-lhe amparo, como nós certamente recebemos de todos aqueles que, pela espiritualidade bendita, buscam nos amparar nas nossas lutas terrenas, nas nossas provas, na resignação necessária e confiante durante nossas expiações. Enfatizou a aceitação pelo assistido quanto à influência espiritual, pois encontrara na prece, diz a narração, e na atividade espiritual, suprimento de energias que lhe necessitava, lembrando em processo contrário que acompanharam no dia anterior, onde observava-se um caso, e aí uso um termo interessante, de destrambelhamento total dos elementos perispídicos, com consequente degradação do sistema nervoso, em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Interessante também, na palavra de Calderaro, a colocação já de nosso conhecimento, mas por momentos, às vezes esquecidas, que é no trabalho perseverante, na oração, no empenho no caminho, na seara do bem, nos estudos espirituais para o esclarecimento, na força de vontade, na utilização do nosso livre-arbítrio, para garantir, pela nossa responsabilidade, tudo aquilo que desejamos superar. Esclareceu André Luiz Calderaro que, no caso de Marcela, a perturbação essencial já estava resolvida, foco principal, né? Oportunizando um reajustamento da vida com novas esperanças, trazendo a paz ao que chamou Calderaro de tabernáculo orgânico. Interessante também o termo tabernáculo, que significa, pela origem do termo, era aquele santuário portátil
onde os hebreus guardavam e transportavam tanto a Arca da Aliança, né? Peça fundamental dentro das suas concepções religiosas, e demais objetos sagrados. Então, Calderaro, a colocar o corpo como um santo, como é? Tabernáculo orgânico, nos lembra toda a importância dessa casa que acolhe nosso espírito e nos lembra as responsabilidades que nós temos, aquilo que de sagrado existe como criação do Pai em cada um dos nossos corpos, né? Que os serve de, vamos dizer assim, de mecanismo de ação, de aprendizado, no melhor dos caminhos que buscamos encontrar. E ainda reforça, embora perseverassem ainda as recordações de dramas vividos, que afloram por vezes sob a forma dos chamados fenômenos, no caso dele, epileptoides, fenômenos estes que se assemelham à epilepsia ou às suas consequentes manifestações, como ações reflexas da alma, que emergem do intrincado túnel de sombras e que tornam um definitivo ao império da luz. Interessante aqui também lembrar o seguinte, que, embora especificamente ligado ao caso de Marcelo, todos nós carregamos em nós uma série de questões e nos apresentamos muitas vezes com as consequências dessas questões ainda não totalmente superadas. E ainda interessante lembrar, ao lembrar o intricado túnel de sombras, né, numa linguagem junguiana, significa aquelas questões que muitas vezes não acessamos, mas estão em nós. É através do autoconhecimento, né, do conhece a ti mesmo, bem orientado, poderemos ir acessando a cada uma delas e deixarão de ser sombra e talvez se iluminem à luz dos nossos trabalhos, do nosso empenho nas questões de ordem espiritual. Aqui, eu resolvi recorrer a 2 livros, ouviu, pessoal? Que colocam a linguagem que considero pertinente às questões das doenças em geral. O primeiro deles é A Doença como Símbolo, que é de Rudz Dawker, perdoem a pronúncia não das melhores, ao citar o escritor Peter Altenberg, que disse o seguinte: a doença é o grito de uma alma agredida. E lembrando o autor que, a partir dessa citação do escritor, que os processos de alívio ou cura decorrem de descobrirmos o que a agride, e, para tanto, o corpo oferece as indicações necessárias para o encontro das causas. Hoje, cada vez mais, nós encontramos em um material crescente, né, a psicossomática das doenças de uma maneira quase geral, que, ao mostrar o fundo psíquico, na verdade, anunciam questões ainda em pendência no nosso espírito, né? Questões que, registradas no nosso perispírito, vão sendo gradativamente, à medida que ampliamos nossa consciência, emergindo para o corpo físico, aonde podem iniciarmos um processo de cura, principalmente pela identificação da causa, e não só pelo cuidado dos efeitos, como ainda em larga escala a nossa ciência faz. Nós temos muitos trabalhos ligados a isso, até temos ouvido várias palestras, dentre elas o nosso querido Paulo Frutuoso, né? Muito direcionado às questões do câncer, mas que bate bastante nesse princípio psicossomático e como ele pode ser aliviado, inclusive através do desenvolvimento espiritual. E aí ele
ainda acrescenta: o corpo, assim, é alçado como condição de palco, no qual encontramos representada a nossa tarefa de crescimento e aprendizado. Em outro livro, do mesmo autor, compartilhado em coautoria, A Doença como Caminho, também nos mostra isso. Mas cito uma outra publicação, que é A Doença como Linguagem da Alma, também do autor. E diz o seguinte, separei uma questãozinha. A culpa humana primordial reside no abandono da unidade, no nosso afastamento da criação e, consequentemente, pelo desconhecimento ou pouca observância em nossa prática existencial das leis divinas. A vida nesse nosso mundo de opostos é necessariamente, continua o autor, repleta de provas e expiações, nós aprendemos na doutrina, como nos é esclarecido muito bem no Espiritismo, para que reencontremos o caminho de volta a esta unidade, nos reconciliemos com os princípios básicos de quem nos criou, da força que nos criou, atualizando aprendizados e fazendo as justas reparações dos equívocos morais na nossa caminhada pretérita. Assim, dada a falta de assim, cada falta e cada sintoma em nossos processos de desequilíbrio biopsíquicos, fisiológicos, refletindo a nossa imaturidade espiritual, significam elementos que faltam para a perfeição almejada em nosso processo evolutivo, transformando em oportunidades de desenvolvimento, se assim a elas, por vontade, consciência, nos dedicar. A esses processos de desequilíbrio manifestam-se em registros perispídicos, que só poderão ser, vejam bem, encaminhados a um arquivo definitivamente morto. Definitivamente morto. Não aquilo que a gente chama de arquivo morto e pode desarquivar, né? Esse está definitivamente morto, quis brincar com o termo, ao serem reparados na sua integralidade, em processos reencarnatórios pertinentes e, infelizmente, nem sempre alcançados na integralidade de suas propostas. Por termos a informação, e cada vez nos estudos nos fica mais claro, que a maioria de nós, ainda em nossa imaturidade, processo de desenvolvimento, muitas vezes não conseguimos cumprir os nossos projetos reencarnatórios ao sermos novamente envolvidos em toda essa psicosfera da qual fazemos parte e até, muitas vezes, mesmo sem vontade consciente, alimentamos. Aqui acredito que caiba uma citação de um trecho pequeno daquele livro, Assim na Terra como no Céu, inspirado pelo Dr. Inácio Ferreira, que nos diz o seguinte, as palavras estou parafraseando, né? Para não usar exatamente só as que lá estão, que nos diz o seguinte: não raro a individualidade, essa nossa personalidade atual, que busca se levantar, sucumbe pela insurgência das personalidades ainda presentes nos nossos escombros, de toda a nossa desdita, daquilo que em nós ainda existe como tendência dos equívocos pretéritos e que muitas vezes se sobrepõe a esta personalidade que aqui está e procura superar os equívocos existenciais anteriores. E o capítulo em estudo nos lembra que se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Importante, nós estamos sempre enfatizando isso, como a nossa querida irmã Janice, uma das últimas que eu vi, entre outros tantos, que já enfatizaram na tribuna, na última quarta-feira, belíssima palestra, em que dizia como nós somos, nós seres humanos, e mesmo nós, já no caminho espírita há algum tempo,
como somos, de vez em quando, impacientes, intolerantes e, por isso, muitas vezes, indisciplinadamente não perseverantes, e não insistimos na superação e queremos resultados rápidos demais. Quantos desistem da caminhada ou pouco desempenho, ou trocam, às vezes, de casa, trocam até de caminho, embora todos levem ao Pai, porque caminhos religiosos, para mim, são apenas caminhos. Para mim, o espírita, no momento, é o melhor, é o que mais me atende nas minhas dificuldades, principalmente. Mas quantos trocam de caminho várias vezes e nunca terminam? Da mesma maneira que, como outro qualquer doente, em nós espiritualmente falando, às vezes troca de remédio em médico sem ter persistido e obedecido confiantemente o tratamento que lhe foi proposto para o restabelecimento. Por isso, é sempre bom lembrar e nunca esquecer que qualquer processo de cura exige perseverança, disciplina e paciência em qualquer um dos aspectos da nossa integralidade humana. Certamente, um culto no lar, para nós espíritas, é o Evangelho no lar. Mas André Luiz nos lembra que dei um salto ao puxar 2 folhas e agora vou me rearrumar. O capítulo em estudo nos lembra, como eu disse antes, que o mal demanda tempo para fixar-se. André Luiz, em continuação no texto do capítulo, relata que, após atravessar o pórtico da casa, né, dirigiram-se, devidamente autorizados, é claro, ao interior, onde agradavelmente surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavaleiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano espiritual. Certamente, esse culto no lar, para nós espíritas, muitas vezes é o nosso evangelho no lar, né? E aí, recebidos amorosamente, narra André Luiz, fomos convidados pelo orientador presente do lado espiritual a colaborar nos trabalhos em curso, uma vez que valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta, reais auxílios de modalidades diversas. Quando nos reunimos na simplicidade de um culto em nosso lar, de extrema importância, além do benefício direto que aqueles que encarnados ali estão, nós sabemos que estamos cercados por outros tantos, alguns já costumeiramente presentes, participantes, e muitas vezes alguns atraídos pela energia, pela luz que dali é desprendida, fora dos olhos, vamos dizer, encarnados, na maioria das vezes, mas quantos são ali atendidos? Como nas nossas casas espíritas também, durante nossas palestras, estão presentes, ouvem, escutam, aprendem, e nós, de alguma maneira, cedemos nossas energias, nossas reflexões, nossos pensamentos positivos, para que os irmãos espirituais façam o bem que for possível fazer a cada um nas necessidades que possui. E André continua dizendo, admirando a harmonia daqueles 3 corações, né? Pai, mãe e filho, unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que ele observou miríficos fios de luz. Linguagem de André, miríficos, admiráveis, excepcionais, excelentes, prodigiosos, maravilhosos, tudo de bom. Entrelaçavam-se e o assistente, amigo, comentou com muita oportunidade. A família é a reunião espiritual no tempo
E por isso mesmo, o lar é um santuário. Isso nos fez lembrar uns estudos anteriores e uma coisinha que vinha dizendo, muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos, componentes da família, objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza de suas possibilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá estarei presente, disse o Cristo. E, às vezes, essa sintonia, essa psicosfera que é alimentada na seara do bem, no amor, na fraternidade, se estende além dos limites físicos da casa e, pouco a pouco, vai cativando, mesmo que de maneira inconsciente, toda uma circunstância de vizinhança e outros elementos da própria família. Como nos é dito no livro Dias Melhores, de Carlos Abacelli, pelo irmão José, se a Terra é uma escola, o lar é um curso de pós-graduação existencial, pois é no ambiente doméstico que nos reencontramos com vários motivos, resgates pretéritos, afeições, desafetos, missão ou finalidade de estreitar laços que vão unir uns aos outros. Pois é neste ambiente de convivência contínua e de interdependência que, sem dúvida, encontraremos grandes desafios para exercitarmos a tolerância, a paciência, a compreensão, o trabalho, o entendimento, o perdão, o arrependimento e a reparação. Acredito que todos nós temos os nossos desafios em nossos lares, porque eles não são compostos apenas pelos espíritos simpáticos, mas muitas vezes, e em maior quantidade, por aqueles com os quais ou temos dívidas a resgatar, ou eles conosco, né, a fazê-lo. Em prosseguimento ao trabalho dos irmãos sofredores, prosseguiu ativo do lado espiritual aqueles que ali estavam acompanhando os trabalhos do culto no lar. Terminado o concurso do trio familiar, explica André, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação, com troca de ideias sobre as vivências a cada um no culto. O cavaleiro, pai, sorrindo feliz de trabalhador que sabe que o dever foi cumprido, dirigiu-se aos circundantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal entre nós. E encarando o rapaz diretamente, Marcelo, ali presente, o filho, com imensa ternura paternal, indagou: E você, Marcelo, tudo normal? Respondendo, Marcelo disse: Oh, sem dúvida, estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões de quintas-feiras. Têm voltado os ataques noturnos? Perguntou o pai. Não, respondeu Marcelo. A proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me esforço intimamente recuperando a saúde perdida. Ouvimos já várias vezes colegas nossos, irmãos nossos falar, estamos, vamos dizer assim, cansados de ser ratificados nossos ouvidos, mas de vez em quando esquecemos que a alimentação intelectual da doutrina é importante, mas muito mais importante é a prática da mesma. A teoria ajuda, mas é na prática, na aplicação dela, que encontramos os desafios, a necessidade de maiores entendimentos e, principalmente,
É por essa prática que a estudamos, e não apenas pelo nosso deleite intelectual, né? Mas Marcelo ainda fez uma colocação interessante. Reconheço que, desinteressando-me da edificação espiritual, quer dizer, da aplicação, né, do estudo e da aplicação prática, distraído na minha necessidade de elevação, volto às perturbações com intensidade, quer dizer, a perda do foco, que acontece conosco, tenho certeza. Não posso dizer com os senhores e as senhoras presentes, mas posso garantir comigo que toda vez que me deixo abater, às vezes por questões menores do plano físico, às vezes por defeitos que carrego há muito, às vezes por preocupações, e principalmente quando fico me autocriticando no que já deveria ter me elevado e ainda não consegui, eu faço uma pausa no processo de crescimento. E aí me desequilibro, o que me chama a atenção, graças a Deus, certamente os amigos espirituais, e retorno ao caminho e tudo melhora. Então, é importante a disciplina, a constância no estudo, na prática, principalmente na vontade de seguir adiante. E prosseguiu Marcelo: nestas fases nocivas, perco alta noite com os membros cansados e doloridos, e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. É o problema principal que Marcelo tem, e que vamos ver adiante no capítulo, a origem e como se processa, e em função justamente das reminiscências ainda de tudo que ele não superou, das mazelas de seus procedimentos passados e das consequências dos mesmos. Após sorrir, Marcelo prosseguiu: felizmente, porém, agora me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes, estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo para o meu bem-estar. Só para lembrar um pouco, ratificando questões já comentadas e sabidas por nós, diferença em eficiência e eficácia. Eficiência é o processo, eficácia é o resultado, não é? E efetividade, administrativamente falando, é quando, além de eficiente e eficaz, há um ganho social, pessoal nessas questões, estivermos trabalhando. Os passos da mãe, certamente, como quando nós o aplicamos na casa espiritual, podem ser processualmente eficientes pela intenção, até pela proposta, pelo comprometimento, mas a eficácia depende da relação de mão dupla que está ali entre o que recebe e aquele que aplica. Então, a eficiência, e melhor dizendo, me permito, a eficácia está quando o Marcelo está, vou usar um termo dos meus filhos, ligadaço no que está acontecendo e comprometido ao extremo com o caminho do refazimento espiritual. Que Marcelo se entretém com os pais, possui outros irmãos que ainda não se afinizam bem com a sagrada missão do casal. No entanto, continua André narrando, Marcelo é portador de sentimentos elevados e generosos. Ressaltou também que, como quase todos nós, Marcelo tem um pretérito intenso. Isso é uma explicação de Calderaro no capítulo a André. Todo vivido nas paixões e excessos da autoridade, que exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, plantou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar e socorrer. Isso nos lembra muito bem a lei do progresso, a orientação que temos, que é normal que o progresso intelectual se faça primeiro, mas que muitas vezes ele, em vez de incentivar ou dar base, que
seria o objetivo, ao progresso moral, ele alimenta antivirtudes como o orgulho, o egoísmo, e que se usa todo esse potencial que se adquiriu não para o bem, mas para o usufruto próprio, e assim demoramos um pouco para equilibrar, que é o objetivo na lei do progresso, o intelectual com o moral. Senhor, e aí lembra também Calderaro a André todo o passado pretérito de Marcelo, dizendo assim: senhor de vigorosa inteligência, vou repetir, plantou em altos níveis intelectuais de onde nem sempre desceu para confortar e socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Lembrando também que, às vezes, nós ficamos tão deleitados com a intelectualidade da própria doutrina que começamos a dar o exemplo da sua não aplicação quando começamos a nos afanar a fazer das oportunidades de, vamos dizer assim, divulgar a palavra como se fosse nossas oportunidades de nos apresentar intelectualmente preparados, altamente dominadores dos princípios. No nosso caminho não é diferente de muitos outros. E, às vezes, nisso nos perdemos, buscando as vantagens, o reconhecimento do mundo, como seria na humildade da utilização do conhecimento a nós permitido obter, distribuindo entre nossos irmãos, encontraríamos o verdadeiro reconhecimento que acredito que todos desejamos. Reconhecimento superior pela missão cumprida. Bom, impôs-se pelo absolutismo, ainda falando Calderaro sobre o que fez o passado de Marcelo, e intensificou a lavra de espinhos que o dilaceraram mais tarde. Lei de causa e efeito. Nas palavras de Chico Xavier, na sua simplicidade e sabedoria, tem um texto que eu, às vezes, repito até em mensagens e tudo, que me chama muita atenção. Somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências, como Marcelo o foi após o seu desencarne de tudo aquilo que antes ele não utilizou adequadamente com as possibilidades que lhe foi dada. Entretanto, em muitas ocasiões, Marcelo desejou ser bom e formou com isso valiosas dedicações em torno de seu nome, naquela caminhada, embora muitos erros. Tais devotamentos, contudo, houveram que guardar oportunidade para auxiliá-lo lá nos sofrimentos após túmulo. Porque precisa-se, para que se, às vezes, auxilie, que o outro sinta o peso das suas responsabilidades essenciais. Assim, Deus nos educa, com amor, mas com justiça, porque a misericórdia divina não se faz pelo perdão puro e simples. A misericórdia divina se faz pela justiça de deixar que a pessoa experimente a consequência de seus erros e, com isso, ganhe, vamos dizer assim, o esclarecimento e a responsabilidade adequada do seu livre-arbítrio, consequentemente, maturando espiritualmente. Inúmeras vítimas dos procedimentos pretéritos de Marcelo o esperavam além túmulo e arremeteram contra ele com tudo o que possuía. Entretanto, em muitas ocasiões, Marcelo desejou ser bom e aí volta à iniciativa daqueles amigos e tentar ajudá-los. No entanto, os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, servindo-se da sua organização perispiritual, serviciando, né? Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e
penitenciou-se vários anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistissem os elementos intercessores, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Marcelo trazia na consciência, justificada por remorsos cruéis, fustigada, melhor dizendo, não justificada, fustigada por remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se, anos a fio. Embora André Luiz buscasse imediato esclarecimento sobre o fenômeno epileptoide, sabe que André é sempre um curioso eterno que nos ajuda com tantas informações, né? O assistente, cortando-lhe, lembrou que é enfermidade da alma, independentemente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. O céu e o inferno, enfatizou o orientador, em essência, são estados conscienciais, e se alguém agiu contra a lei divina, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Eu gostaria aqui de falar um pouco, no outro dia mesmo me veio essa vontade, mas não, o tempo era pouco, eu estava como assistente, sobre a questão da culpa. E aí eu vou trazer um slidezinho para que a gente possa ver a culpa. Só uma arrumaçãozinha rápida aqui, processo. Estamos ajustando aqui. Só um instantinho. Esse quadrozinho aí, que foi montado com base no estudo de um título que nos fala sobre emoções tóxicas, nos mostra a culpa. É interessante lembrar, todos nós falamos muito de culpa, né? É como se fosse uma questão horrível e etc. e tal. Mas é bom lembrar que a culpa, como outros sentimentos de base, nos foi dado para o desenvolvimento da consciência quanto à nossa responsabilidade existencial, quanto a tudo que fazemos. O problema é quando nós, ao invés de buscarmos a reparação a partir dessa responsabilidade que não é despertada, ou por demorarmos, nós deixamos que essa culpa, em vez de nos impulsionar às retificações necessárias, às reparações, deixamos que ela adoeça no que nós chamamos de remorso, favorecendo condições para N problemas, como, por exemplo, para o implante do que é chamado o chip do não merecimento. Isso desafeta, aliás, desafeta, não, vamos dizer, descontrola, né? Desarticula, desequilibra um centro importante de energia nosso, o chamado chakra solar, que tem sua relação com outros chakras, consequentemente desconectando esse conjunto dos 7 chakras principais e deixando de aspirar forças novas. Em consequências normais desse processo, para o ser humano encarnado mesmo, temos ali a nossa mentalidade fragilizada perante a vida, né? A apatia para o desenvolvimento de metas,
com bloqueio de energias de prosperidade, dificultando a atração de boas ações, de boas coisas, né? De boas relações. Uma grande perda da energia vital que temos no nosso reservatório para que cumpríssemos um plano satisfatório, encarnatório, né? Temos estudado, inclusive, essas questões no COEM, sobre esse nosso reservatório de energia vital, né? E isso desequilibra todo o nosso processo. Só um instantinho aqui que eu estou querendo mudar o slide, estou tendo uma dificuldade. E aí, uma das coisas, em vez de deixar que a coisa adoeça no remorso, por todos os prejuízos, é que nós utilizemos a culpa para despertar em nós, como diz o livro Céu e Inferno, na parte que nos fala do Código Penal da vida futura, despertar o compromisso da reparação, que consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se faz o mal. Um dos compromissos que Marcelo desenvolveu posteriormente a ter a oportunidade, ou para ter a oportunidade da reencarnação. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, meu outro slidezinho. E aí, pulei um pouco, dá licença. Vamos retornar. Pulei um. Nos é lembrado ainda no Céu e Inferno que nem todas as faltas acarretam prejuízo direto ou efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo o que se deixou de fazer, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. Retornando agora, não aos slides, mas à nossa fala, nesse tempo que já está em movimento, deixei aí o intermediário, a sequência de novos slides. Mas, retornando ao texto, o instrutor continuou a respeito de Marcelo, esclarecendo. Pouco a pouco, na seara do sofrimento, foi sendo resgatado o que de mais pesado havia nos débitos essenciais de Marcelo. Foram longos os anos de desequilíbrio intenso, nos quais as vítimas, tomadas em algozes, né, se transformaram, o abalaram com tremendas convulsões por meio de choques e padecimentos inenarráveis, clareando-lhe os horizontes internos, tendo ele, afinal, logrado entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual, a que se liga desde remoto passado. Nossa velha frase, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? E assim, socorrido e amparado, deu prosseguimento à sua caminhada. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas quando teve esse socorro e amparo, sendo informado que os seus laços mais fortes já encontravam-se de novo na carne, em testemunhos e trabalhos edificantes. Assim, Marcelo suplicou a reencarnação, prometendo aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. Lembra aquele conceitozinho sobre reparação? A quem se fez o mal, a gente tem que reparar fazendo o bem. E conseguiu a dádiva da reencarnação, apoiado por abnegado mentor, que lhe estima de muitos séculos. Só para lembrar, como dizem sempre, que estivemos também nessa fila, sabe lá em que posição, e sem furá-la dentro da justiça divina, tivemos a oportunidade bendita dessa, que é a melhor das nossas encarnações. Só para lembrar do compromisso com nós próprios, né?
ainda mais com o benefício que tivemos em chegar junto a essa doutrina que cada vez nos esclarece mais, nos orienta, nos estimula e inspira. Assim renasceu Marcelo, estreitado em braços carinhosos aos quais se sente vinculado no curso de várias existências, vividas em comum. Agora, aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupava-se em reajustar preciosas qualidades morais, caracterizando ainda em tenridade pela bondade e obediência, docilidade e ternuras naturais, embora empreitado por antigos perseguidores, espreitado, na verdade, não é empreitado, espreitado. Estavam ali esperando a oportunidade, né? Não se achava atraído por eles, em virtude do serviço regenerador a que se submeter. Mas, ao topar com algum dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. No entanto, tudo corria nesse processo sem novidades dignas de menção, conforme diz o livro, pela narração de André, em função da vigilância dos pais e do amparo dos benfeitores espirituais. Contudo, logo que consolidou-se a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos, a velha adolescência de idade, Marcelo, com organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, ou seja, comunicação em ponto, eu diria, de bala, né? Entre as lembranças espirituais e as lembranças que oriundas de lá, através do perispírito amadurecido, né? Passava a todo o sistema corporal, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe, então, as chamadas convulsões epiléticas, com certa intensidade. Rememorar, pois, que o perispírito está em plenitude como agente medianeiro, de mão duplamente entre o espírito e o corpo físico. O rapaz, no entanto, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade de nível superior. Indicação racional de caminho para o nosso amadurecimento e superação também, né? É o que devemos perseverar, estamos sempre chamados a isto. Assim, vem reconquistando progressivamente o equilíbrio pelo auxílio consciente da vontade própria. Eu estou observando, eu tenho o Cronos aqui a meu lado, que já me mostrou 3 vezes o horário. Eu vou só insistir um pouquinho, porque ainda havia muito a ser falado. Mas importante é frisar o seguinte, que quando houve essa afinidade, com mais facilidade, ao desdobrar-se no sono, André começava novamente a sofrer todo o processo, vamos dizer assim, da agressão de aqueles inimigos que ele fez, que de vítimas se transformaram em algozes. Marcelo, né? André Luiz narra ainda que, despedidos dos pais, então ele fala, quando cita um dos exemplos, né? Quando André vai dormir, e eu estou insistindo, André, mas é Marcelo. Comecei a mudar os nomes, é um grave defeito que tenho, enquanto estou falando, principalmente quando estou sendo apressado. Mas então Marcelo, ao deitar, despediu-se dos pais, e quando entrou em sono, desdobrou-se, se encontrou logo com o Calderaro, com o André, etc., e desenvolveram
ótima conversação. Calderaro foi recepcionado, né, com esse desdobramento por Marcelo, com muito carinho, por todo o sentimento de ajuda que vinha dando. Bom, meus amigos, eu tenho duas opções agora. Ser imaturo e insistir em dar continuação ao estudo, porque muita coisa ainda precisaria ser falado, principalmente com os slides onde eu coloquei o encéfalo. Mas uma das coisas importantes nessa questão que eu considerei de ver nesse processo todo foi que tudo que passamos pela relação de causa e efeito, cada um de nós pelas dificuldades que enfrentamos, o que nos cabe cada vez mais é ver nessa doutrina maravilhosa que nos oportuniza despertarmos para a importância do resgate, para a perseverança na nossa autossuperação, para o trabalho na seara do bem, para o estudo, para a fraternidade, enfim, para tudo aquilo que pode nos ajudar a resgatar todos aqueles erros pretéritos, né? Através de um melhor procedimento existencial, valorizando a encarnação que nos foi dada pela misericórdia divina, não como prêmio, mas como carteira de trabalho para compensarmos os erros e a indolência espiritual de outras passagens que tivemos. Bom, eu vou me obrigar a parar aqui. Peço perdão por não ter conseguido fechar no tempo todo o conteúdo do capítulo, que nos traz muita coisa interessante e bacana, tá? Eu fui coerente apenas com o meu defeito de não me entender bem com o relógio. Obrigado. Boa noite. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Eugênio. Foi ótimo. Carol aqui está falando, foi ótimo te ouvir, realmente foi ótimo a abordagem que você trouxe, né? E, assim, importante a gente lembrar que, como a Eva colocou na semana passada, essa rede de apoio que o mundo espiritual oferece incessantemente para nós, né? Para que possamos cumprir nossa tarefa, para que possamos nos lembrar dos objetivos de estarmos aqui, né? Então, isso você trouxe também no seu estudo. A parte da culpa, muito interessante. E, realmente, o tempo não te favoreceu hoje. Porque o estudo estava muito bom, mas temos o nosso tempo estabelecido. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, pela presença e pelas excelentes reflexões que você trouxe para todos nós. Fernando? Eu, Helena, faço das suas palavras a minha, porque eu não consegui manter-me na sala, né? Problema de internet, eu tive que reiniciar tudo só agora, mas com certeza o estudo estava bem apresentado, né? Eu peguei só fragmentos, que ia e voltava travando, mas se a Helena falou que foi ótimo, meu querido amigo. Muito inteligente, Fernando. Nunca discordar de uma pessoa do sexo oposto. Aí, precisamos ver a prece final, que eu não cheguei a ver com ninguém, Fernando. Você gostaria de fazer? Eu faço. Então, vamos todos permanecermos unidos num só pensamento, agradecendo ao Divino Amigo pelo estudo apresentado pelo nosso irmão Eugênio, que carinhosamente trouxe para dividir conosco, que nós possamos, nessa noite, Senhor, em que estamos sempre
reunidos em teus nomes para estudar, para aprender um pouco mais dessa doutrina à luz dessas obras tão maravilhosas que Francisco Cândido Xavier trouxe para dividir conosco. Que a tua paz, a tua luz esteja presente sempre com cada um de nós, nos nossos lares, que nós possamos ter uma noite de sono tranquila e refazedora e um amanhecer feliz e contente. Que Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, abençoe a cada um de nós esse final de semana que já vem se apresentando e que nós possamos nos desligar desta quinta-feira de estudo dizendo graças a Deus, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus, Senhor. Que assim seja.